Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, gente. Louvo a Deus pela presença de vocês. Olha, gente, vocês sabem, vocês já ouviram falar acerca do profeta Daniel, Sansão, e profeta Isaías, profeta Samuel, né? O Gideão. Olha, eles não foram, vamos dizer assim, nenhum deles era um privilegiado no tocante às coisas que Deus revelou para eles. Aliás, alguns deles até relutaram para que Deus não cumprisse, entendeu? Não cumprisse a vontade do próprio Deus, do mesmo Deus, né? Relutaram contra isso. Eu quero dizer para vocês que vou incluir Salomão também. Então, o que Deus revelou para eles, falou para eles, hoje Deus fala muito mais conosco por causa do Espírito Santo que nos acompanha de perto, que mora em nós. Sabe, gente? Deus tem trazido muitas revelações, mas são revelações incríveis, gente. Olha, agora, por exemplo, olha, hoje é dia 30 de abril de 2024, tá bom? É uma terça-feira, tá? Então agora à noite, por volta das 8 e pouco da noite, tá? Deus falou uma palavra. E eu vou trazer a interpretação aqui que o Senhor me fez entender, tá? E nessa interpretação, eu vou precisar ativar um pouquinho a sua memória aí, para você ver o que você aprendeu lá na escola, uma coisinha, sabe? Que vai explicar aqui a palavra de Deus. Tá? E a gente se fala, esse negócio de letra aí, não quero saber não, a letra mata, o espírito vivifica. Mas Deus usa essa coisa que mata, que é a letra, sabe? Olha o que aquele menino, o apóstolo Paulo, falou, né, para Timóteo. Observe, ou seja, preste atenção nas sagradas letras. Não deixe de ser letras, entendeu? A Bíblia fala que Deus ordenou a Moisés, né, que escrevesse fizesse um letreiro, sabe? E colocasse assim algumas coisas relacionadas aos mandamentos do Senhor, colocasse em letreiros assim, em um lugar bem visível, por onde as pessoas passavam correndo, que as pessoas não tinham tempo, sabe? Como você, de repente, né? Você fala, não leio a Bíblia que eu não tenho tempo, não sei o quê. Gente, então Deus quer facilitar a tua vida. Deus me revelou uma coisa agora e me falou, isso é coisa que acontece no mundo, vai acontecer no mundo, entendeu? Quando Deus me falou uma coisa, eu comentei com algumas pessoas um assunto, depois começou a guerra lá em Israel, né? Ver aquele de repente lá do Hamas contra Israel, Israel contra os Hamas, contra os palestinos, e meu Deus do céu, entraram outros no meio também, enfim, os aliados de uns, aliados de outros. Então, eu quero dizer uma coisa que é de grande proporção o que Deus está revelando em nossos dias. E isso mostra que a vinda do Senhor não está longe, gente. Não está longe a vinda do Senhor, não. Você fica aí querendo realizar um monte de coisinha primeiro. Eu não estou esperando Jesus, não, que eu tenho que realizar umas coisas. O maior acontecimento, tá, é a vinda do Senhor, tá bom? Agora, não perca essa expectativa, entendeu? O que Deus quer realizar na tua vida, Ele vai realizar porque a vinda dele se aproxima e conforme a aproximação da vinda dele, então essas coisas vão acontecendo mesmo. Você vai ter muitas vitórias, muitas bênçãos, muita luta também, porque a vinda dele vem vindo. Então essas coisas vêm antecipando a vinda dele, entendeu? Agora eu vou dizer o seguinte, Deus falou assim, nesse dia, que eu falei a data já, né? Então Deus falou assim, ô Fernando, olha, você pode estar pensando que Deus está falando, ô Fernando, olha, gente, Deus, olha, essas duas palavras aí, olha, você não tem noção do que Deus está falando aí. E sabe o que ele está falando? Deus trouxe o meu entendimento, gente. Pode estar falando ao Fernando também, mas outra coisa muito profunda. Deus tinha me falado, olha, profundo, é profundo o que ele ia revelar. E a interpretação é incrível, sabe? Não foi do nada que Deus revelou aos meninos que eu já falei agora os nomes, né? Daniel e os outros apóstolos, enfim, os outros servos do Senhor. Deus tem revelado poderosamente. Muito bem. Então vamos à interpretação do que Deus me fez entender. Sabe? Deus quer que você gaste a sua mente, vamos dizer gastar a mente, modo de falar, né? Aí esquente a cabeça mesmo com Ele, com o reino de Deus, com as coisas do Senhor mesmo. O Espírito Santo virá ao teu encontro. Jesus está contigo, mas mesmo assim Ele virá ao teu encontro, tá bom? Então, muito bem. Aí o que você pode dizer assim? Mas o que quer dizer então? Porque você pode dizer assim, eu já entendi. Ele falou, ô Fernando, está cumprimentando uma pessoa com o nome Fernando, mas não é só isso.
Gente, a vinda do Senhor se aproxima. Você sabe o que quer dizer isso? Pois muito bem, então ouça isso primeiro para você não ficar boiando aí no assunto. Primeiro, você ouviu quando Nabucodonosor fez uma estátua? Sim, uma estátua? Muito bem, ó, alguém está com a inteligência ativando aí. Já está começando a entender o que eu estou trazendo. Porque o Espírito Santo vai trazendo, dando um discernimento. Olha, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho acerca de estátua, gente, ele viu uma estátua. Primeiro ele perguntou aos magos lá, né? Servos de Deus não eram magos, não. Mas enfim, lá são coisas relacionadas aos adivinhadores. E Deus disse que o rei Deus não tem essa coisa de adivinhação. Não tem. Tem profecia, tem revelação. É muito mais do que isso até. Mas enfim. Então ele teve aquele sonho e ele não se lembrava. Eu ouvi um pastor no rádio dizendo, será que ele não se lembrava mesmo? Porque ele queria apurar o assunto ali. Ele queria saber quem é que estava trazendo a verdade para ele, para depois trazer a interpretação. Porque você dizer que você conta o sonho, depois você vem trazer um monte de interpretação diferente, entendeu? Então ele falou, não, primeiro me conte o sonho, que foi que eu sonhei. Eu não me lembro, me conte. Porque se você me conta o sonho, eu vou ver que é verdade a interpretação que você vai trazer também. Ele não vai inventar, né? Então, muito bem, ele usou essa estratégia. Mas, enfim, a Bíblia diz, enfim, que ele se esqueceu do sonho. Então, ele falou, chamou os magos e eles não puderam dar, né, essa resposta para ele. E depois o encarregado lá, né, de Babilônia, falou para Daniel que ele tinha muita afinidade com Daniel, uma pessoa próxima a ele. Então comentou com ele. Então ele falou, olha, o rei disse que vai mandar matar todos os magos. Pelo visto, pode ser que você entre também. Porque ele considera você uma pessoa sábia. Vocês aí são selecionados lá do povo de Israel, entendeu? Enfim, aí ele pediu um tempo para ele buscar o Senhor e Deus dá a resposta, Deus deu a resposta. Então, presta atenção, gente, olha a interpretação que eu vou trazer do que Deus falou ainda agora. Você pode dizer que não tem nada a ver, que eu estou indo longe demais, preste atenção. Porque é profundo, o Espírito Santo tinha me falado, é profundo o que ele vai trazer. Nem todo mundo vai entender, não. Tem gente que já até saiu aí do vídeo. É tão sério o assunto. Então, aí o rei teve esse sonho, né? E o Daniel falou para ele, bom, o sonho que você teve é da cabeça de ouro. Você viu uma estátua enorme, uma cabeça de ouro, aqui bronze, prata, e foi diminuindo, né? Os metais, enfim. E lá no dedo dos pés, foram abaixando os metais, como eu já falei, quando chega no dedo dos pés, os dedos, então ali estava os dedos de barro e os dedos... Ah, tá, Deus falou, ô Fernando, e depois Deus falou, barro. Deus falou isso. Primeiro falou, ô Fernando. Por isso que eu vim nesse... E depois ele falou, barro. Presta atenção, gente. É seríssimo o assunto. Aí, o que acontece? O Daniel falou para ele, né? E que ele, quer dizer, ele falou, os dedos dos pés eram de barro e também eram de ferro. Então ali ele deu... Bom, isso aí e uma pedra lá de cima, foi cortada uma pedra lá de cima. Com mão, né? Ou sem mão? Com mão, né? Vamos conferir lá na Bíblia, tá? Em Babilônia, no livro do profeta Daniel, vamos conferir lá. Então foi cortada uma pedra lá de cima e a pedra caiu em cima exatamente da estátua e esmiuçou a estátua. Ela virou pó, sabe? Então, aí, o que acontece? Aí depois, o sonho foi esse, agora eu vou dar a interpretação. A interpretação, agora o sonho, gente, vamos ver se ele sonhou com a pedra ou se foi Daniel que interpretou a pedra sem ele ter sonhado. A gente confere depois, tá, gente? Que a palavra de Deus é muito profunda, vamos buscar sempre, né? Para estarmos atualizados. Então, ele falou, olha, esse é o sonho, agora eu vou dar a interpretação. A interpretação é a seguinte, o de ouro é um reino muito poderoso e é o máximo, tá? É o seu, você é um rei super poderoso e tal, aqui na terra, é o tempo aí da sua... do seu reinado, não, do seu império, né? Então, ele falou, muito bem, então, quando o tempo da cabeça de ouro passar, o seu reinado terminar, vem um outro um pouquinho inferior, que no caso a prata, né? É a estátua que ele viu. Então, isso são tempos, eram temporadas, né? E, enfim, aí quando vai descendo, vem outro depois dele também, um pouquinho inferior e tal. Quando chega lá no dedo dos pés, nos dedos, o que acontece, gente? Ali estavam os dedos de ferro, como eu já falei, e outros de barro. Então, aí são dois templos de reinado, impérios, né, vamos dizer assim, que era o povo judeu, juntamente, no mesmo patamar do povo romano, dos romanos, entendeu? Então, ali saiu no mesmo tempo, ali acontecendo no mesmo tempo,
Só que eles estariam juntos, mas não se misturavam. Isso aí a gente viu que se cumpriu muito bem no tempo de Jesus, né? Se cumpriu uma parte boa, se cumpriu no tempo de Jesus, porque Jesus ali, ele veio com aquela força toda, gente, ali do poder de Deus, e ali estavam os judeus aqui levantando aqui na terra, e agora o que acontece? Lá também estavam os romanos, no mesmo tempo, sabe? A gente sabe que isso aí pode se concretizar ainda mais lá no futuro, mas aí já deu uma grande demonstração disso, né? Então, tá ao mesmo tempo. Então, eles estavam juntos, os romanos e os judeus, juntos, porém não se misturavam. Entendeu? Olha aquela confusão lá do Levi, que é chamado Mateus, né? Pois é. Então, olha ali. Fala, você é um traidor. Você é aqui do nosso povo, está servindo Roma. Olha, já deu uma demonstração que está no mesmo tempo. Estou entendendo? Então, mas Jesus chamou, ele salvou e tal. Então, o que acontece? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. O Daniel teve, ele entregou lá para o rei de Babilônia essa revelação, né? O sonho, que falou para ele o que ele tinha sonhado e trouxe essa revelação. Muito bem. Então, eu contei essa parte aí, você entendeu. Para você poder entender essa revelação, que é coisa profética. É a coisa que está para acontecer, coisa que está batendo na porta aí do país. Aí o que acontece? Aí, gente, Deus falou, né? Ô Fernando, depois Deus falou, barro, muito bem. Então, eu já expliquei para vocês. Falei do barro para vocês, aí não foi? Aí na estátua, lá embaixo, barro dos judeus. Ele deu interpretação e o Daniel falou, o barro quer dizer, se refere ao povo judeu, tá? E o ferro se representa Roma, tá? Logo de cara, se você for ver direitinho, também representa o reino de Deus, que é muito poderoso. Mas logo de cara representa Roma, que não perdoa, aquela dureza e tudo. Já o povo judeu é comparado ao barro, por quê? Porque se tratava de um povo assim, meio que fragilizado, apesar de serem fortes, estava meio como fragilizado assim e tal, mas ao mesmo tempo o barro significa a coisa, a origem. Vocês estão entendendo? Uma coisa bem original. O ser humano, Deus não criou o ser humano lá no começo da terra, não foi? Muito bem. Então agora o povo judeu é comparado ao povo original, o povo da terra, o povo que veio de onde Deus fez, né? E mandou depois o Espírito e tal. Mas aí você fala, sim, mas agora confundiu minha cabeça, não estou entendendo. Não entendeu até agora o que eu falei? Você vai refrescar a sua cabeça e você vai entender. Porque isso aí tem a ver com a volta do Senhor Jesus. Por quê, gente? Olha, quando fala o Fernando, depois falou barro, sabe o que quer dizer isso? Está na Bíblia isso aqui. Essa revelação que Deus me deu instantaneamente, meu Deus. Quando Deus me falou isso, logo depois veio esse entendimento, né? Quer dizer o quê? Que quando ele fala o Fernando, ele quer dizer, por isso que eu falei que vai precisar de uma coisinha que você estudou lá na escola, mas pode ter esquecido, mas um simples lembrete, isso ativa a sua memória aí. O Fernando. O O é como se ele dissesse assim, claro que tem outras explicações, mas quando ele fala o, ele é comparado a uma pessoa, um artigo definido, mas também representa uma pessoa masculina, o, entendeu? E fer, repartindo a palavra Fernando aí, e fer, ele está simbolizando ferro, sabe? E Nando, eu dividi as palavras, o Fernando, Jesus falou, o Fernando, quer dizer, então, e o Nando, que sobrou aí desse nome que eu falei, Nando é o nome de uma pessoa, pode ser sobrenome, pode ser apelido também, mas ele quer dizer assim, o Nando, tá mandando o Nando ferrar o O. O O é quem? É uma pessoa no artigo masculino, entendeu? Assim como o A, né? Quando se refere a um feminino, fala o A, né? Então aqui falou o. Então ele falou, o Fernando. Aí, gente, veio o entendimento de que Deus está chamando pessoas que detestam Israel. Deus me deu esse entendimento. Quando ele falou o barro eu expliquei para vocês ainda agora, simboliza o povo judeu, que parece ali daquela fragilidade e tudo, mas na verdade são originais, veio de origem, entendeu? Veio de onde Deus fez, entendeu? Do pó da terra, né? Então é barro. Então ali é coisa original. Então, o Fernando, barro, entendeu? Então, sabe o que a Bíblia fala? Ali é como se Deus estivesse falando para o Nando. Nando pode representar um país, pode representar um governo, estão entendendo? Pessoas. Então, apesar de estar no singular, né? Então, ali Deus está falando o quê?
prunando, ou seja, uma pessoa ou um país para ir contra o povo judeu. Tá indo para ir contra o povo judeu. Porque Deus, gente, ele não é Deus de confusão, mas não brinca com ele, não. Aí você vai dizer assim, ué, Deus vai mandar todo mundo ir contra o povo judeu? Sim. Está escrito na Bíblia que Deus vai falar assim, vem, quem é contra Israel aí pode vir. Mas depois que Israel clamar. E a gente está vendo Israel clamar aí dia e noite. A gente está vendo eles de joelho, rosto no pó. A gente está vendo eles clamarem. Deus, gente, não tem esse negócio de picuinha, não. De panelinha, não. Deus chama um povo, ele exige uma coisa real daquele povo para poder cuidar dos demais também. Mas se a pessoa bater de frente com ele, não vai dar certo. Entendeu? Então, está escrito na Bíblia que os remanescentes vão clamar ao Senhor, vão clamar a Deus, sabe? A Jesus Nazareno, porque eles vão aceitar primeiro o anticristo. Jesus mesmo de verdade eu vou deixar para lá. Quando ver que não teve mais jeito, então eu vou recorrer a Jesus. Tem muita gente fazendo isso hoje. É incrível, é impossível, é ridículo fazer isso. Mas estão fazendo. Mas Jesus é maravilhoso, sabe? Ele não, meu Deus do céu, perdoa a nossa ignorância. Quer ver? É assim que a gente age mesmo, né? Então, aí o que acontece? Ele vai, né? O povo clama e o povo está fazendo isso. O povo está fazendo isso. Eu vejo, ele está explodindo essas coisas na internet aí, daquela multidão do povo de Deus clamando. De repente, esses já são os remanescentes. Porque a Bíblia diz que só os remanescentes serão salvos. De repente já são esses, sabe? E eles clamando por Jesus, né? A gente sabe que o anticristo vem antes, a gente sabe de tudo isso, né, gente? Mas Deus vai antecipar muita coisa por causa dos escolhidos, tá, gente? Não vão ficar aí querendo bater boca, dizer que não concorda com isso, com aquilo, não. Vem anticristo primeiro, mas não vai ser sempre, não é a vida toda que vai ser princípio de dores, não. Agora é princípio de dor, mas a vida toda, princípio de dores. Então, aí o que acontece? Deus falou, o Fernando, barro, né? Então, assim, vê essa interpretação. É como se Deus falasse pro Nando ferrar o povo judeu. Mas você pode falar, ué, Deus detesta o povo, quer castigar o povo. Não, não é não. A Bíblia diz que Deus vai chamar os poderosos da terra. Venham, venham, pessoal. Vocês estão contra Israel? Pode continuar. Do Monte das Oliveiras ele vai falar isso. Do Monte das Oliveiras. Ele vai falar, se tem alguém aí, ó, contra Israel, pode vir. Ó, Deus me falou agora, eu falei, o Fernando Barro. Deus falou isso. E eu vi essa interpretação fresca na minha mente. Pelo Espírito Santo. Então, Jesus vai fazer, quando eles clamarem a Jesus, de verdade, isso está acontecendo. Então, Jesus virá no Monte das Oliveiras e vai dizer, né? Ele vai dizer, venham, vocês estão contra Israel, podem vir. Eles vão mesmo, gente, com a força toda. Eles vão pensar, Jesus está do nosso lado, pensando que Jesus tem panelinha. Jesus está contra Israel. Israel está devendo a Jesus, hein? Tem conta para acertar com Jesus, agora chegou o momento. Jesus está nos convidando para a gente ir contra ele, que ele já está lá. Jesus já está lá em Israel, no Monte das Oliveiras, e isso as pessoas falando, daqui a um tempo, né? Ele já está lá e ele está mandando a gente ir contra Israel. Israel pode fazer nada contra a gente porque Jesus está lá e ele que está mandando. Pois é, Jesus está mandando, né? Mas depois que chegarem lá, o que Jesus vai fazer? Vai chamar as aves do céu, gente. Aves, venham, tem banquete para vocês. Gente, está na Bíblia, está na palavra. Não adianta você ficar com implicância com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda, não. O dia que ela sai da pedra, ela vai para o pergaminho, do pergaminho vai para o papel, e do papel você está vendo que está sendo uma explosão, vai para tudo que tem internet, a palavra de Deus, e depois, por fim, estará aplicada aos corações. Vai estar escrito no coração dos que creem. Você tem a lei do Senhor escrito no teu coração. O nosso Deus é tremendo, a vinda do Senhor se aproxima. Tá? Você pode dizer, mas Deus prometeu que ia fazer isso através da minha vida, ia fazer outra coisa. Pois é, ele pode fazer num segundo o que ele prometeu e acelerar a vinda dele, porque a vinda dele vem. E o mundo está num deboche tremendo, gente. Eu não sei onde o mundo pretende chegar com tanto deboche, com tanta zombaria, com tanta coisa ridícula que o Senhor reprova. Gente, enfim, é só isso que eu estou trazendo agora, esse momento, tá? E que o Senhor Jesus dê a você um despertamento, tá? E vamos louvar o Senhor porque Ele é digno, né? De toda a honra, de toda a glória. Que Deus abençoe Jerusalém. A palavra do Senhor fala, prosperarão os que te amam. Prosperarão. A vinda do Senhor é uma prosperidade. Você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Não espere que Ele venha e ser mal recebido, não. É muito ruim você chegar no lugar e ser mal recebido.
Mal recebida, mal recebida. Bom, então, mas Jesus, ele está aguardando e despertando, fazendo. O Espírito Santo está trabalhando de maneira incrível em toda a face da terra. Tá? Os mortos não vão ficar na sepultura para sempre, não. Gente vai sair de lá. E se bobear, não. Antes da volta do Senhor Jesus, pessoas vão ressuscitar, tá? Pessoas vão ressuscitar. Entendeu? Eu coloquei uma blusa minha, uma saia, uma blusa que eu troquei, tinha trocado a roupa, né? Então, me aprontei tudo. Deixei ele no braço da poltrona, deixei ele. Quando eu vou olhar, uma cara, formando duas caras da blusa. Eu olhei, chega a olhar lá no profundo do olho. Tá ali, gente. Deus está mostrando figuras. Não estou falando que é uma coisa de idolatria, não. Tem olho, mas não vê, a pessoa adorando, não. Deus está mostrando umas caras muito esquisitas, umas caras horrorosas. Por que caras horrorosas? São caras de dores, caras que estão sofrendo. Você entendeu? Então fica aquela cara esquisita. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O coração alegre formoseia o rosto. E é saúde para o corpo, para os ossos. Então você precisa ter alegria no coração lá no íntimo. Então é coisa de beleza. Deus tem a receita para coisa de beleza. A beleza que vai resplandecer no teu rosto segundo Deus. Né? E também tem saúde, que ele fala que é saúde para os ossos. Por isso que o inimigo quer que você fique de carranca, não quer que você se alegre em Deus. Cante um hino de louvor ao Senhor. O Senhor morreu na cruz, porque você não vai morrer na cruz. Ele morreu em teu lugar, em nosso lugar, né? Gente, fiquem todos com Deus, tá aí, pense nisso aí. Tá bom? Eu falei uma coisinha de escola que a gente passa lá, porque é isso que nos ajuda muito aqui, né? A gente aprende um pouco, depois a gente esquece, mas a gente vai se lembrando, né? Aos pouquinhos, para a gente honrar o nosso Deus com o que Ele tem falado e o que Ele tem feito. Fiquem todos com Deus, gente. Muito obrigada a todos.